Olá, sabe, quando a gente olha para a nossa sociedade, já parou para pensar por que certas estruturas de poder parecem assim meio que intocáveis? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa hipótese sociológica bem provocadora. Uma que sugere que, olha, isso talvez não seja por acaso não, que pode existir por trás uma verdadeira engenharia de controle social. E uma pergunta que serve como ponto de partida para essa análise é justamente essa. Por que a estabilidade da classe média parece ser algo tão frágil? A análise que vamos explorar aqui enquadra essa fragilidade não como um mero acidente, mas como um resultado. É uma perspectiva que nos convida a questionar quais são as verdadeiras engrenagens que movem a nossa sociedade. Ok, então vamos lá. A ideia central é essa, uma engenharia deliberada de controle social. O nosso objetivo aqui é detalhar essa hipótese, sabe? Examinar a lógica interna dela, como se a gente estivesse desmontando os mecanismos que, segundo essa teoria, governam a sociedade. Para começar, vamos entender a premissa central. De acordo com essa teoria, quem são exatamente essas elites? E o que, no fundo, as motiva? É importante entender que, nesse contexto, elite não é só aquela caricatura do bilionário de cartola, sabe? São grupos que concentram poder, seja poder econômico, cultural ou político, e que, por conta disso, conseguem influenciar os rumos da sociedade. E o principal interesse desses grupos, segundo esse ponto de vista, não é nada complicado. É a pura e simples preservação do seu poder e influência. Manter o status quo que os beneficia, claro. E aqui a coisa fica bem interessante, porque dentro dessa hipótese, por que uma classe média forte, uma classe média estável, seria vista como uma ameaça sistêmica a essa estrutura de poder? O raciocínio é mais ou menos esse. Uma classe média estável, com o tempo, consegue acumular patrimônio. Com patrimônio, ela constrói uma estabilidade que passa de geração para geração. Isso permite transmitir não só dinheiro, mas cultura, educação, oportunidades. E o passo final, naturalmente, é que ela começa a competir por poder, a ocupar espaços que tradicionalmente eram reservados às elites. É aí, exatamente aí, que ela se torna uma competidora direta, uma ameaça ao status quo. Certo. Então, o ponto crucial é como neutralizar essa ameaça em potencial. A primeira estratégia que essa análise descreve foca na própria estrutura da classe média. E o que a teoria postula é o seguinte: ao se promoverem mudanças culturais, que no fim das contas enfraquecem o núcleo familiar, que é a célula principal, onde se acumula patrimônio, se passam valores de geração em geração, o resultado é uma sociedade que vai ficando mais fragmentada. E com laços mais fracos, com menos coesão, a população se torna, por consequência, bem mais fácil de gerenciar. Agora, vamos passar para a segunda parte dessa estratégia dupla. Ela se concentra num segmento totalmente diferente da população e, claro, com um objetivo também completamente distinto. A lógica aqui, segundo a hipótese, é bem direta. Se a classe média precisa ser fragmentada para não subir, as classes mais baixas precisam ser contidas para não se rebelarem. Uma população com menos autonomia, com menos senso crítico, não só se torna mais fácil de manipular, mas também, vamos dizer, mais útil para servir aos interesses de quem está no poder. Então, olha só que interessante. Aqui a gente vê essa estratégia de duas pontas funcionando em conjunto, né? São dois mecanismos bem distintos, cada um aplicado a uma camada social diferente, mas no final das contas, os dois apontam para um único resultado: a manutenção do controle. E aí a gente chega na pergunta, qual é o resultado final quando se combinam essas duas estratégias? Que tipo de sistema social essa engenharia toda pretende construir, de acordo com essa análise? Essa citação do material que a gente está analisando resume perfeitamente o conflito central no coração da hipótese. É um antagonismo claro entre a autonomia das pessoas e a perpetuação do poder concentrado. E este seria o quadro final, uma sociedade que é intencionalmente dividida, desorientada e dependente. Segundo essa linha de pensamento, é um sistema projetado para se auto-perpetuar, um sistema que torna qualquer desafio real ao poder estabelecido algo quase impossível de acontecer. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se essa análise estiver, de alguma forma, correta, que formas de autonomia, tanto individual quanto coletiva, seriam mais eficazes para, no mínimo, navegar dentro dessa estrutura e, talvez, quem sabe, até mesmo desafiá-la? É um pensamento final sobre essa hipótese que a gente acabou de explorar juntos.